Salve, salve, família da paz! Chegou a sexta-feira, chegou o dia que você esperou a semana inteira pra estar aqui com a gente no Pode Paz. Matheus não tá aqui comigo de novo. Matheus, não abandone o nosso barco, preciso de você. Semana que vem eu te espero aqui. Mas enquanto o Matheus não tá aqui, a gente tá aqui pra uma conversa muito, muito legal. Você tá pronto? Essa semana você não precisa de guardanapo, de lencinho, não vai ter choro. Mas talvez faça te mover desse lugar. A gente tá vindo numa conversa sequencial nas últimas semanas sobre missão, projeto, resposta de chamado. E hoje a gente vai nesse fluir. E pra tristeza dos campistas, hoje essa mesa tá cheia de sotaque, tá? Hoje aqui é uma mescla bem animada. E eu vou convidar o pastor a se apresentar. Pastor, essa câmera é sua, se apresenta aí pra galera. Salve, família da paz. Muito feliz de estar com vocês aqui. Larissa, obrigado. Matheus, espero você aqui numa outra oportunidade. Agora eu vou trazer para ele também um convite, né? E aí, eu sou o pastor Ramon Pinto, natural de Natal, Rio Grande do Norte, cidade de onde você quer tirar suas férias. Então, terra linda, terra bonita, só perde para Campos. Eu tô gostando de Campos, tô gostando de Campos. O pessoal te pergunta que você tá perdido aqui também? Demais. Uber, lanchonete, padaria, todos os cantos. O que é que você veio fazer aqui? E tem uma coisa, Larissa, que é bacana tocar nesse assunto bem rápido, porque no início mexia muito comigo. Assim, meu Deus, para que terra foi essa que eu vim? Porque todo mundo falava isso. O que é que você vai fazer aqui? Você tá perdido aqui. Veio trabalhar no Porto? Eu, não. Ah, então vai embora daqui. Eu disse assim, para com isso. O pessoal, sei lá o que era que estava acontecendo. Assim, Deus, todo mundo mandando embora. Será que é pra ir? E parece que você tá aqui, que você perdeu aqui. Não, eu tô bem aqui, eu gosto daqui. Pois eu é. tenho vida aqui. Aí o pessoal, não tem não. Eu falo, tenho. Eu vim de um oposto. Não sei como é onde o irmão morava. Mas eu vim do trânsito. Tudo longe, tudo difícil. E aqui eu consigo fazer tudo. Aqui não tem trânsito em Campos. Entendeu? Tem não, não tem trânsito. A gente cai numa cidade que a gente tem tudo, tem a facilidade, o pessoal perdido. Eu falei, não tô não, eu me achei. Deus me achou. É isso aí. Então eu trabalhava a 22 quilômetros da minha casa. 22. Eu passava 2 horas e tanto até chegar no meu trabalho. Pegava trânsito. Então fazia o contrafluxo para gastar dentro lá de seus 50 minutos. Nossa, isso rápido, né? Agora eu moro a 500 metros do trabalho. Meu Deus do céu, eu tô até imaginando ali. Eu vou a pé, então quando alguém fala assim, Campos não presta, assim, presta, é a maravilha do mundo, porque todos os dias eu perdia 4 horas da minha vida, hoje eu encontrei 4 horas para minha vida. Então tá ótimo, tá bom. Campos é minha Canaã, tá dando certo. Quantos anos que o pastor tá aqui? Vamos completar 2 anos que chegamos a Campos. Mas vamos voltar só um pouquinho. A gente teve uma conversa aqui, já falei que se eu gravasse essa conversa antes, vocês iam amar, mas eu não posso. Sempre tem um assunto que não pode ir pro ar. Como o pastor se converteu? Até para uma linha do tempo, para quem não tá conhecendo o pastor aqui. Então, eu venho de 2 famílias. Nordeste. Então, você já começa a fazer um filtro aí da nossa família. Venho do Nordeste. Família da minha mãe, crentes no Senhor Jesus Cristo. Minha mãe não estava caminhando no Evangelho, desviada, longe do Evangelho. Meu pai, a família do meu pai é uma família muito numerosa, grande. Aí já vem do catolicismo. E aí meu pai não cristão, tinha um problema do vício. Então meu pai era alcoólatra, tinha uma dificuldade muito grande com a bebida. E aos 11 anos de idade, meu pai se converteu, minha mãe se reconciliou e eu me converti. Então esse processo que aconteceu aí na minha família, esse período de conversão, santificação, que existe até o dia de hoje, mas a conversão foi muito real. Então, aos 11 anos de idade, eu me converti ali em Natal. Nossa, na beirada da idade difícil, assim, né? Da adolescência, né? Isso, aí para a adolescência para mim foi tremendo, porque todo o vigor que eu tinha, eu investi na liderança de adolescentes do estado. 15 anos eu estava na Barney, Adolescentes Batistas do Rio Grande do Norte. Você é bem envolvido desde sempre, hein? Ah, eu gosto muito. Tô vendo. Eu gosto muito. Então, terminou que nessa caminhada da conversão, foi muito novo. Um pastor missionário, uma família missionária. Hoje minha família ama missões, vibra com missões. Não só meu núcleo familiar aqui em Campos, a minha esposa, meus filhos, mas meus pais, meus irmãos, meus avós, meus tios. Todos amam muito a obra missionária. Então a gente viveu a conversão, ama Jesus Cristo e não pode ficar calado com tudo isso. Então desde os 11 anos de idade eu caminho. Já tá nesse caminho. Com essa Como você pegada. já viu, ele novinho já entrou para alguma coisa para trabalhar. Como foi essa história sua
antes de vir pra cá. O que você fazia antes de vir pra cá? Só pra eles entenderem a sua raiz. Então, eu coordenei por 10 anos a obra missionária no Rio Grande do Norte, na Convenção Batista Norte Rio Grandense. Por 10 anos, coordenamos a plantação de igrejas, revitalização de igrejas, formação de missionários. Essa foi a estrutura que eu mais investi em minha vida. Meus filhos nasceram nos campos missionários. Eu, com 23 anos de idade, eu fui para um campo missionário. E a minha esposa. É legal essa parte, Larissa, da nossa vida, porque aos 23 anos a gente foi conhecer a frente missionária que a gente ia pastorear. E eu lembro que foi uma quinta-feira, eu fui conhecer, a minha esposa já conhecia essa frente missionária. A esposa tem esse mesmo coração? Tem o mesmo coração, mas, assim, minha esposa é mineira, é de Muriaé, aqui próximo. É muito animada. Foi fazer um projeto missionário no Rio Grande do Norte, o Jesus Transforma. Depois ela voltou para o Rio Grande do Norte para fazer seminário, achou lá o projeto missionário da vida dela, e aí casamos, e assim toda a obra missionária investida com a família. Mas o feeling Qual o nome da sua esposa? Amanda. Amanda, você viu, né? O projeto missionário é ele. Imagina o empenho que você teve. Deus te abençoe, viu? Tem muito bastidor ainda para essa história. Tem. Espero conhecê-la. E aí o que acontece? A gente assumiu o projeto missionário, assumimos a frente missionária, conhecemos na quinta, no sábado era a posse da família pastoral, e eu 23 anos, o auge da maturidade pastoral, né? Toda energia, todo vigor, mas aí na sexta-feira, entre o conhecer e tomar posse, a Amanda descobriu que estava grávida. Então já tomamos posse em família. Né? Já não era mais só o casal. Seu filho mais velho, quantos anos tem? Daqui a pouco você me conta. Mas vai entregar já. E aí, o Rian já é um projeto missionário também. Ele já entrou com o DNA missionário. Porque já foi na primeira implantação. Sim, porque foi os nossos primeiros momentos. Né? A frente missionária tinha 7 pessoas numa periferia em Natal. E a gente passou ali 3 anos à frente dessa frente missionária. A partir dela, a gente assumiu... começamos a trabalhar na convenção como coordenador administrativo. 1 ano e meio depois eu já assumi a coordenação de missões, e depois eu deixo a frente missionária, vou para a primeira igreja batista de Natal, pastorear jovens em missões na primeira igreja batista de Natal, e coordeno a obra missionária no Rio Grande do Norte. Né? E assim a gente viveu na plantação de igrejas. Por 10 anos eu investi minha vida em tudo isso. Em missão. O seu sobrenome. É por aí. É por aí. Missionário. Amo. Meus filhos cresceram no meio dos missionários, das famílias missionárias, do campo missionário. O Rian, mais velho, conhece o Rio Grande do Norte mais do que muitos potiguares. Viajou demais comigo, visitou os campos missionários de várias realidades. Chamava os missionários mais velhos de avô e vó, os intermediários de tio e tia, né? E assim ele foi brincando, vivendo e crescendo. Mas a gente, de fato... essa vida no campo, né? Que não o irmão é pastor, tem essa questão de igreja, mas o campo tem a sua diferença. Pastor e membro, você vive naquele... Totalmente trabalha diferente. Junto, né? Porque você implantar um lugar, você tem que pôr abraçada. Você vai limpar, capinar, você vai limpar. Sim. Você vai fazer o louvor, você vai fazer a oração, você vai fazer o lanche tem uma diferença na coordenação e do pastor plantador, né? Sim. Então eu vivia a coordenação das plantações. Então você visitava. Eu visitava, eu conhecia uma cidade. O Rio Grande do Norte, por exemplo, tem 167 cidades. Rio Grande do Norte. Hoje tem 67 cidades que não tem uma igreja batista ainda. Que isso? Veja, ainda existe um desafio missional no meu estado. E aí o que é que eu fazia? Quando eu trazia uma família missionária, de repente a Larissa, o esposo, vou levar lá para cidade X, que lá não tem uma igreja batista, eles vão começar um projeto lá. Eu ia antes, marcava uma audiência com o prefeito, eu levava umas comendas, né? Levava um brasão dos batistas norte-rio-grandense. Uma comenda. Então levava uma carta, preparava todo o material, chegava lá no prefeito e dizia assim: olha, prefeito, nós, os batistas, estamos trazendo para essa cidade um presente de Deus para cá, e o presente é uma família missionária. E eu estou trazendo para dizer que nós vamos investir nessa cidade, vamos trazer para cá projetos sociais, vamos fazer isso, vamos plantar uma igreja, e eu queria que você recebesse esse presente. Então, dessa forma, eu deixava a família missionária como um patrimônio para a cidade. E eu comecei a entender que isso era uma boa estratégia. Nossa, porque a família não chegava com tudo fechado. Exatamente. Então primeiro, exatamente. Falou pro prefeito, já rodou. Exatamente. Já tornou
E a gente fazia essas mobilizações. Por exemplo, tem uma cidade chamada Cruzeta, no interior do Rio Grande do Norte, é sertão. Tem 9 mil habitantes. 9 mil habitantes não é nada. É uma cidade muito pequena, no coração do sertão potiguar. E a gente foi para lá em 5 dias. Eu levei para lá 70 texanos, levei para lá 170 voluntários e mais uns 50 voluntários profissionais. Então eu botei muita gente nas portas evangelizando, muita gente numa escola da cidade cuidando na parte do cuidado físico mesmo, os profissionais da saúde e tantos outros. E coloquei os americanos, né, os texanos, para fazer aquele momento ali de chamar a atenção, esse transcultural dentro de um sertão. Nossa, virou assunto um mês. Em 5 dias nós atendemos 4 mil pessoas. Das 9 mil. Então é quase para cada 2 atendemos um. O que acontece? A cidade ela tem um antes e o depois dos batistas. Que isso, muito legal. Você tinha toda essa vivência quando ia coordenar tudo isso. Já comecei a mobilizar tudo isso. Eu aprendi com os de fora, e os de fora foi me ensinando a botar para dentro da casa, né? Então a gente vai fazendo a coisa acontecer. Então a obra missionária mexe muito ao meu coração. Ela fala muito ainda. Assim, tem uma história. Fala muito. Então a gente plantou ali no Rio Grande do Norte muitas igrejas. Fizemos um projeto de 17 a 20 chamado Missões 40. Eram 40 igrejas em 4 anos. E a gente conseguiu bater essa meta em 2021, que veio a pandemia, né? Então, 21 para 22, a gente conseguiu bater a meta. Foram 42 igrejas plantadas dentro do Rio Grande do Norte, ao longo aí de 6 anos. E como elas estão? Algumas estão muito bem, cresceram. Umas já foram organizadas, igrejas, saem de congregação, né? A congregação é o ponto missionário, né? Isso. Tem o ponto de pregação, que é a frente missionária, torna-se congregação, já tem um grupo reunido com frequência. Já não vira só o depois, depois ela se torna igreja, quando ela já tem sua autonomia local, né? Ela já se sustenta. Tem de pessoas ou não? Recomenda-se 25 pessoas, no mínimo. Mas esse o número mínimo, eu não diria que 25 é o melhor, não. Ela teria que ter mais mesmo, né? Mas a gente já conseguiu deixar ali igrejas organizadas e dentre elas também igrejas com outros DNA missional que estão plantando outras. Mas o que eu queria dizer nessa cidade do sertão? Entre situação e oposição da política, um dia eu estou em casa, o prefeito me liga, dizendo assim, pastor, vem aqui na cidade. Eu estou falando de 400 quilômetros longe de Natal. E eu fui para lá. Ele disse assim, a gente aqui não tem... Você fez muito aqui, teve toda essa mobilização e a cidade não tem uma igreja batista. Eu disse, realmente não tem, a gente está começando a vir para cá ainda. E ele disse assim, não, e o que é que precisa para ter uma igreja batista aqui na cidade? Olha. Eu disse, a gente não tem nada, né? Tô reunindo ali numa casa alugada, estou fazendo isso assim, não, então a cidade vai presentear vocês. Aí, como é que vai ser essa história? Ele interfona assim, secretário, vem cá, o secretário vem, diz assim, pega o pastor Ramon, bota no carro, apresenta todos os terrenos da prefeitura para ele, escolhe o melhor, pastor, veja qual é o melhor para plantar uma igreja. E depois isso foi aprovado dentro dos vereadores, entre situação e oposição, aprovaram por unanimidade a doação de um terreno para a plantação de uma igreja naquele local. Que isso? Veja só, e esse não é só o primeiro testemunho assim, são vários que eu tenho assim. Não é o esse como é o mais que vivo, vamos assim dizer, né? dois. A gente tem umas coisas que são mais vivas. Dois, é isso aí. Então a coordenação missionária foi algo que a gente viveu por muito tempo. Por isso que eu deixo a frente missionária, a congregação que eu pastoreei, porque eu não teria condições mais de ser um pastor titular de uma igreja, né? Cumprindo essa agenda. Né? Então eu passava 3 domingos em Natal, 1 domingo fora, às vezes 2 e 2 nessa escala, mas durante a semana eu estava no campo missionário, estava visitando as frentes missionárias, tratando com prefeitos, secretários, tratando com os missionários e assim por diante. Quantos anos foram nesse trabalho? Na coordenação de missões, 10 anos. Aí então há 10 anos lá, calmo, sereno, tranquilo, só que não. O pastor recebe um convite. Qual foi o convite? Vir para o Rio de Janeiro, pela Convenção Batista Fluminense e assumir o Grupo Batista de Acessibilidade Social. Criar o Grupo Batista de Acessibilidade Social. Que tem a sua sede aqui em Campos. Como você me explicou. Aqui em Campos tem a Junedas. Base. A matriz aqui em Campos, que é a Junedas, né? A Junta de Educação e Ação Social. Tá. Dentro dessa junta são 4 instituições. O Abrigo de Idosos em Niterói, o Colégio Batista de Campos, a FABERJ, que é a Faculdade Batista do Estado do Rio de Janeiro, que fica em Campos, e o Colégio Batista em Italva. São quatro instituições dentro das Junedas.
Do social, o abrigo. Mas aí vinha também o desafio de criar o Grupo Batista de Acessibilidade Social. Foi para esse fim que eu cheguei. Né? Não existia. Ainda não existe o CNPJ do Grupo Batista. Ele já está todo mapeado, o planejamento já está todo montado, todo o planejamento estratégico está montado. Está numa fase aí de implementação. Por tempo e otimização dele, a gente está segurando um pouquinho, fazendo uma virada de chave no educacional para ingressar no social. Vocês vão entender daqui a pouco por que teve que dar uma parada. Aí o pastor recebeu esse convite, sai daqui do seu trabalho missionário e vai lá para Campos dos Goytacazes cuidar. Aí o pastor chegou aqui e começou a cuidar, criar esse que ainda não está funcionando, certo? Isso aí. Como foi? Então, chegamos em Campos, veio um período de adaptação. O abrigo é a única instituição do social que existia, né? Ainda seus desafios lá em Niterói. A gente tinha ali uma meta no coração, 1 ano para uma mudança administrativa e 1 ano para a criação do Grupo Batista de Acessibilidade Social. Com 9 meses, a gente administrativamente fizemos a virada de chave lá no abrigo. O abrigo tinha toda a sua dificuldade. Hoje, graças a Deus, está muito bem o abrigo de idosos. Niterói, né? É em Niterói, Várzea das Moças. A gente fizemos reformas lá dentro. Várzea das Moças? Várzea das Moças é o bairro onde está o abrigo, né? Então, 9 meses fizemos a virada de chave ali no abrigo, montamos um hub de empresas, montamos parcerias. E o abrigo, graças a Deus... O modo do abrigo se sustentar também. Isso aí, ter isso apoio, aí. Um respaldo, né? Isso aí. E um desafio à parte, olha, eu nunca tinha feito uma gerência de abrigo. E nem sabia como é que funcionava. Mas vou te dizer que ali é uma escola para a vida, tá? Sério? Porque você lida com a vida o tempo todo. Larissa, hoje eu dirijo todo o educacional também. Sim. E eu vou aqui, tem um colégio batista, eu vou lá no infantil. Sim. Eu tenho uma filha de 2 anos de idade. Está na primeira turma do educacional. Ela ainda usa fralda. Então, a tia da escola, né, vai lá e tem que trocar a fralda da pequena, do pequenininho. Ela vai trocar, faz parte da função dela. Mas se eu dissesse assim, Larissa, você, para sobreviver, você topa trocar a fralda de criancinha trabalhando no infantil? Você vai dizer assim, topo. Mas se eu dissesse assim, Larissa, e se for para trocar a fralda de idoso? Você vai dizer assim, eu não sei se é isso que eu quero para minha vida. Porque para achar o profissional, para trabalhar com crianças, ela vai até querer. Porque são meigas cativantes. Porque ela cria expectativa. Criança gera esperança na vida de uma outra pessoa. Sim, veja, olha, a professora do infantil, ela está olhando para a criança dizendo assim, ela vai crescer. Eu influenciei na vida dela. Ela vai se tornar um profissional X. Mas e o idoso que está no abrigo, ele não tem expectativa de vida. É o caminho contrário. Você está na última milha dele. Sim. Você troca fraldas dele sabendo que as coisas só pioram. Às vezes nem lembra de você. Às vezes tem questões clínicas, né? Sim. As doenças. E aí foi o lado. Então, assim, no abrigo, quando faleceu o primeiro idoso, eu entrei numa crise existencial. Eu disse, Deus, foi para isso que o Senhor me trouxe? Eu trabalhava plantando igrejas. Sem brincadeira, a coisa que eu mais gosto do podcast é como é que a gente pega experiências que são similares a tantas que todos passam. Que eu já peguei de gente, semana passada me perguntando, Deus, é isso mesmo que o Senhor tem para mim? É isso como aí. foi esse embate? Deus estava lá plantando igreja, estava lá coordenando igreja. É isso aí. Estava lá só vendo crescer, florescer. O Senhor me traz para ver alguém morrer. Vê que coisa. A esposa termina sendo o nosso cais no relacionamento, na vida, né? Então eu entrava em crise. Essas idas e vindas para Niterói, toda semana indo para Niterói, 2, 3 dias lá, voltava. E aí, numa dessas viagens, eu vim chorando de lá para cá. Assim, Deus, não é possível. Porque eu não saí do Rio Grande do Norte, eu estava mal. Eu não estava com crise. É ao contrário, eu estava no auge do ministério. Eu não pedi para subir, nem mudar de nível? Eu disse assim, Sua oração não era essa? Eu não botei currículo em canto nenhum, Deus. Você não pediu essa mudança? Não, Ou não. foi algo repentino até para você? Não foi repentino, mas eu passei a orar dizendo assim, Deus, chegou esse convite. Se for da tua parte, você vai me confirmar. E eu passei mais de ano orando para aceitar esse convite. Foi 1 ano e 1 mês para dizer um sim. Né? Depois do sim, começaram as conversas para a possibilidade da mudança. Mas foi mais de 1 ano.
Então não foi uma coisa do dia para a noite, mas eu fui colocando diante de Deus. Você toma a decisão, Deus deu o chão, Deus deu o chão, você falou, Deus é o Senhor que está dando chão, deixa eu dar a passada. É por aí, Chegou aqui, você se debateu, você vai entender a palavra, com algo que você não vivia, que era a morte. Exato. Até então você lidava com vida e nascimentos. Exatamente. Então o que eu celebrava era batismo. O que eu Ia comemorava aceitar era Jesus. mais uma terra que não tinha presença de uma igreja lá. Quando eu pegava um jovem, por exemplo, e fazia ele escrever projetos profissionais, o cara tá fazendo mestrado em química, o que aconteceu isso lá, engenheiro químico, fez um projeto lá de dessalinização. Eu pego ele, boto dentro do carro, levo ele para dentro do sertão e diz assim, aqui a água é salobra. O seu projeto tem que ter missão aqui dentro. E ele ia escrever dentro da Universidade Federal, mestrado, doutorado sobre aquilo. E aquilo começa a virar assunto. Aquilo virava projeto missionário. Então, veja só, aquilo dali era o que eu vivia. Quando eu chego aqui, eu venho chorando, dizendo assim, Deus, foi isso mesmo? Os meus amigos cuidando das crianças que vão ter vida, dos seminaristas que serão pastores e missionários. Eu vim cuidar da morte do idoso. Deus chamava qualquer um que trabalha num plano funeral. Não foi para isso que o Senhor me chamou. E vim em crise. E eu lembro que eu fui desabafando com minha esposa sobre esse assunto. E aí ela, do nada, aquela Duneida, ela tira assim, e se Deus te trouxe para a última milha do idoso para conhecer Jesus? Toma! Você ficou até meio bambo, não ficou não? Eu disse assim, não, faz sentido o que você falou. E agora vou trabalhar para isso. E assim a gente passou a viver. O abrigo... Por mais que fosse algo confessional, porque fazia parte da igreja, é um braço da igreja, ali havia algum trabalho? Estava sem. E aí eu, na primeira oportunidade administrativa, eu contrato um capelão. E olha que... Conheci o capelão da escola, falando nisso. E olha que coisa o capelão do abrigo. O capelão do abrigo foi um pastor, que eu sabia que ele era de Niterói. Ele foi pastorear uma frente missionária lá dentro de uma área rural, no coração do Rio Grande do Norte. Tinha nada. E eu conheci ele lá, investi, acolhi ele na minha casa. Quando você estava lá? Quando eu estava no Rio Grande do Norte. E um dia eu saí daqui de Campos, peguei o ônibus aqui na rodoviária, eu tinha uma reunião 7 horas da manhã em São Gonçalo. Então eu cheguei lá em Niterói 6 horas, peguei um carro lá, vim para São Gonçalo para a reunião. E aí eu tô na frente de uma igreja para me encontrar com um pastor. De lá a gente ia sair para um compromisso. Para uma moto, deixa a esposa no ponto do ônibus. E quando eu olho, aquele pastor no coração do sertão lá, Potiguar. E eu vou lá e digo assim, rapaz, eu sabia que ele tinha voltado, mas não sabia o que ele fazia aqui no Rio. Aí eu disse assim, não, eu voltei, e aí não tenho ministério, eu tô fazendo entregas de encomendas, esses Mercado Livre da vida, né? Eu disse assim, rapaz, e eu tô atrás de um capelão que ame Jesus, que goste da missão e que eu conheça, porque eu não conhecia ninguém aqui ainda, né? Sim. Eu disse assim, me dá teu número aí, é o mesmo? Então, beleza. Procuro ele é o capelão do abrigo hoje. Nossa, que bênção. E em novembro do ano passado, nós temos 2 piscinas dentro do abrigo e as 2 estavam desativadas. Eu reformei a piscina pequena, que tem acessibilidade, e em novembro do ano passado, no aniversário do abrigo, nós batizamos idosos. Glória a Deus. Nossa. Olha, um dos dias mais felizes da minha vida, Nossa, tá? Imagina, você falando, já fiquei... Eu fui pra lá e o capelão lá dentro... Só para o pessoal entender, tá? Porque adolescente, jovem, acha que idoso é 50 anos. Me fala a idade desses idosos de verdade que batizaram. A ILPI, ela é a partir de 60 anos, que é Instituto de Longa Permanência para Idosos, que é um abrigo. Os que se batizaram têm lá seus 80 e um pouquinho. Todos os 3 que se batizaram são cadeirantes. Entraram de cadeira de rodas no abrigo, na piscina. E um dos que se batizaram, ali o que se batizou lá, o pai dele é pastor. Sério? E ele, o pastor tinha me procurado e disse assim, pastor, consegue uma vaga pro meu pai lá? Meu pai tá numa situação difícil, eu vou me mudar, eu vou sair do país, eu tô muito triste com tudo isso. Meu pai não tem condição de fazer viagem, está conosco, eu preciso de um canto de confiança para ficar com meu pai, ele não é crente. Aí achamos a vaga lá no abrigo. Final do ano, o filho batizou o pai antes de se mudar. Nossa. Ai, tremendo. Deus Muito choro. Muito, certamente. Eu não posso nem falar não, porque eu sou chorão pra caramba, então eu vou já entregar aqui. Você perguntou pra Deus se era isso mesmo, Deus responde que o que faltava você ia trazer para aquele lugar, que era salvar vidas, mesmo que na última milha, nos últimos 500 metros.
Aí você vê o batismo de 3 idosos nos seus últimos anos, mas nem que fosse os últimos dias, né? Uhum. Salvos e remidos no sangue de Jesus. E esse projeto continua na sua mão? Você continua cuidando de lá? Continuo cuidando do abrigo. Mas, todavia, no entanto, você vai entender o rolê. Quando que a chave mudou? Porque mudou aí. Você veio para uma coisa hoje você faz outra coisa. Meu sobrenome, ele é bem marcante, né? Ramon Pinto. Guarda logo esse sobrenome, nome de rico. Mas aí... O nome é forte, né? Só que é o que acontece. Eu acho que botou dificuldade e Deus me chama. Eu tô escalado na tropa das dificuldades. E aí aqui em Campos, a direção do educacional saiu. Mudaram, né? Eles assumiram um outro projeto fora do estado, foram para um outro desafio. E aí, quando a direção chegou e foram buscando os gestores, disse assim, tem um gestor na casa que está no social, está dando bem, está dando super certo lá. Então pega o gestor para a direção geral. E eu assumo hoje a direção geral do educacional e social. Eu não sou um pedagogo. Eu não sou uma pessoa que vou estar na linha de frente da educação. Mas na gerência, todo o seu histórico... Eu estou na gestão geral, na direção geral, e ali eu faço. Eu sempre entendi que a minha missão de vida é viabilizar os que estão na ponta da lança. Eu fazia isso no campo missionário, eu faço isso no abrigo, eu faço isso no educacional. Você faz a flecha ser mais ágil para onde ela tem que chegar. Eu moldo essa flecha e ele cuida do envio. Então, o da ponta da lança, aqueles que são a tropa de elite, né? São, tá à frente, né? São os professores, são a coordenação, quer sejam os missionários, quer seja ali o capelão, quer seja a equipe técnica no abrigo. A minha função é deixar ferramentas prontas para que eles estejam na batalha. Quem está assistindo não entendeu, mas vamos lá. Hoje você vai. Eu sou diretor do abrigo de idosos. Sim. Diretor da FABERJ, a Faculdade Batista do Estado do Rio de Janeiro, diretor do Colégio Batista de Campos e de Italva. São 250 e pouquinhos funcionários que eu coordeno hoje. Então você tem uma vida muito corrida. Demais. Porque você está com muitas frentes que são diferentes. Exatamente. Eu estou lidando com idosos. Você está lidando com... Que é que fica em... Você acabou de falar. Um é o de idosos... O outro é a frente que tem das meninas, não é? Você me falou? O das meninas, esse é um projeto do social. Do social, que você também ainda cuida. Que essa daqui a gente tá na fase de implementação. Ela já Mas você também cuida? Cuido também. Ainda tá na fase mais difícil, que é criar o solo, as estacas para subir, né? Exatamente. Aí tem a escola e tem a faculdade. Isso aí. Na faculdade, você tá lidando com uma faculdade confessional. A gente tá falando de uma faculdade de teologia. Sim. Certo? Então, você chegou na faculdade, tem o seu trabalho, mas... E a Escola Batista? Como foi assumir? Como você chegou? Quais são as mudanças que estão acontecendo? Que eu já sei, mas eu quero que você conte para quem não sabe. Então, o Colégio Batista é um colégio mais que centenário, né? Ele está celebrando, começamos as celebrações de 115 anos do Colégio Batista. Então, veja só, quantidade de história que tem antes da minha chegada. Sim. Quantos marcos temporais existem antes da minha chegada? Então... Primeiro passo é descobrir e respeitar cada uma delas. Então, quando a gente assume o educacional, embora eu morasse em Campos, embora eu entrasse no colégio para ir para dentro de uma sala, treinar ou estudar o social, eu não me envolvia no educacional. Só que aí eu vejo. Eu sou gestor. Eu sei que Deus me deu essa habilidade da gerência, da liderança. Então, eu passo a olhar... Seu olho já bate. Quase uma análise. Exato. Quase o Superman, quando a gente assistia aquele seriado, que você é da minha idade. Superman eu não vou me entregar, não. Vai, não. Que fazia o raio-x, você já faz, isso é seu. Sim, já é um perfil. A gente foi lidando com tantas pessoas e tantos públicos diferentes no decorrer da vida, que a gente começa a olhar e ver perfis, ver formas. Isso daqui eu faria diferente, mas tem um gestor, então eu não vou entrar nesse mérito. E então a gente começa a acessar e descobrindo. Hoje... O que a gente vai fazer assim? Tem um ano que a gente assumiu a direção geral do educacional. A escola de Italva está passando por uma mudança estrutural muito grande. A gente lá tem hoje uma quadra, está concluindo um ginásio lá para os alunos de Italva. Mudamos a estrutura educacional daqui de Campos e Italva no infantil. Hoje o nosso sistema de ensino é um sistema de educação cristã.
clássica. Então, as crianças nascem ou crescem aprendendo a alfabetização, aprendendo as letrinhas, a letrinha cursiva, já tem um capricho, aquilo que é clássico, aquilo que é belo, mas ela vai aprendendo isso em cima de contextos bíblicos. Isso foi uma aplicação desde que você entrou. Começou agora. Isso, porque o colégio se torna agora. confessional. O colégio, ele tem a sua confessionalidade em algumas estruturas. Sim. Por exemplo, as disciplinas socioemocionais. É cristão. Isso, já existia. Já existia. O socioemocional é cristão. Existem as células, o culto, sim, o louvor. Já fazia parte curricular. Já fazia parte do DNA dessa estrutura. Agora, a educação infantil passou a ter a educação cristã clássica. Isso bem, o homeschool também trabalha assim. O homeschool, né? É o que mais trabalha próximo a isso. Tô apaixonado. É o que mais trabalha próximo a isso. Então, veja só. As aplicações, tudo você aprende com a base bíblica. Isso, mas olha só, nós aprendemos na educação clássica. Sim. Eu peguei o final da educação clássica. Hoje a educação no Brasil, ela é uma educação, nós que somos pais, eu tenho 3 filhos, eu tenho que olhar para os meus filhos de forma diferente. Sim. Totalmente diferente. Eu lembro, eu vou até fazer um parênteses aqui sobre escola. Eu lembro que meu filho estudava numa boa escola em Natal. Próximo à nossa casa, ali, eu acho que 10 quilômetros, próximo, 10 quilômetros da nossa casa. O pessoal de Campos não entende o que é 10 quilômetros, é perto. Pois é, então meia hora pra levar a gente ia para lá, tá, que um dia foi ter uma festividade lá na escola, meu filho 8 anos de idade, e a gente chegou na escola no final, tinha um som muito alto, mas era um som muito alto, e tinha um DJ tocando lá, e as músicas, uma pior do que a outra. E assim, meu Deus do céu, tá acontecendo isso dentro da escola. Não é o ato de ter um DJ, era o que estava sendo ensinado naquela música. E aí a gente fala assim, ó, isso é para quem não? Para os alunos. Não, mas as crianças estão com isso? Estão. Meu filho está nesse pacote aí. E aí eu entro no pátio, procuro todas as crianças, não vejo meu filho. Meu filho não está aqui não. Não, aí minha esposa já subiu as escadas, foi na sala dele lá em cima, chegou lá, ele estava sentado no canto da sala, com as pernas encolhidas, todo fechadinho. Disse, mãe, ainda bem que você chegou, tô doido para sair daqui. Porque aquele ambiente não era o dele. Meu filho cresceu num lar que ele aprendia a louvar a Jesus. Ele não estava aprendendo aquelas coisas. Então, veja. Às vezes, a gente fica procurando uma educação para o nosso filho. Eu digo assim, não, eu vou dar a escola mais cara. Ou vou procurar a escola mais barata. Não está no caro ou no barato. Está no princípio. E aí, isso faz toda a diferença. Dentro da sua casa, eu espero que você já falar um pouco de família também. A gente tem o que a gente cria dentro de casa, que a gente ensina. Claro. Aí você coloca na melhor escola, que deixa de fazer N coisas, que vai totalmente contra. Não tem dinheiro no mundo que compre a salvação do seu filho. Você perdeu seu filho por um princípio. Do seu filho. Exato. Porque ele passa muitas horas na escola. Doce engano quem acha que não. Eu faço essa matemática da minha vida, eu falo isso muitas vezes. Larissa, eu passo o seguinte, eu trabalho... Eu não vou dizer que trabalho muito, não. Eu tenho uma carga de trabalho. Eu tenho uma carga de trabalho grande. Mas veja só, tem um dia na semana que eu saio de casa às 7 da manhã e eu vou chegar em casa às 10 da noite. Um dia na semana. E a maioria dos dias eu vou sair de 7 da manhã e vou chegar às 7 da noite. Sim. A maioria dos dias. Meus filhos, 2 estudam à tarde e 1 estuda de manhã. O contraturno. Agora veja só, eu saio de casa, eu vou ver meus filhos 2 horas por dia. Eu vejo meus filhos 2 horas por dia, de 7 às 9. Às 9 horas todos já estão deitados, já estão preparados para dormir, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então eu tenho 2 horas em média por dia durante a semana, de segunda a sexta-feira com os meus filhos. Se eu fizer de segunda a sexta, 5 dias na semana, eu tenho 10 horas com os meus filhos. A escola, ela tem o seguinte, meu filho chega 7 horas da manhã na escola, o mais velho, 7 horas da manhã na escola, tem um dia na semana que acaba 1h10 da tarde. Ele almoça e ele tem um contraturno. E no contraturno dele, que ele tem 4 dias na semana, ele sai 5 horas da tarde da escola. Se eu só colocar que ele vai passar 5 horas por dia na escola, eu tenho 10 horas por semana com meu filho e a escola tem 25 horas com meu filho. Quem tá ganhando? Se essa escola não falar o que eu falo, se essa escola não caminhar nos princípios que eu acredito, não tem como. Isso literalmente é julgo desigual também. E aí vira uma sopa de letrinhas.
E aí você acaba trabalhando com uma força muito menor dentro de casa. Porque repara comigo, a corda fica muito mais fraca pra quem tá em casa. Você mesmo. Uhum. Se não falar o mesmo linguajar, se ali for totalmente contrário, a sua palavra não tem crédito. Se o meu filho não tiver prazer na minha educação, ele só vai me ver como o chato. Dos meus filhos, o mais velho tem 11 e vai para 12 anos. O mais novo, a mais nova tem 2. A mais nova é ligada no do meio. Uhum. A Rebeca é ligada no Ronan. Por quê? Porque o Ronan é novinho, 5 aninhos. Eles não têm proximidade, né? Brincam de tudo. O Ronan é o louco das brincadeiras perigosas. E o Rian, que é o mais velho... Tanto lá em casa. E o mais velho... É o animado. Que abriu a cabeça 10 vezes. Ah, não vou falar de abrir a cabeça, não. Então, o mais velho é o chato. É o que só vai aparecer para dizer assim, não faz isso. Não faz assim. Igualzinho. Seremos nós com os nossos filhos. A gente só vai aparecer para dizer, não faz isso. Não faz assim. Isso é errado. Por quê? Porque você não tem tempo de qualidade com seu filho. E aí, quem ensina o que é certo, o que é errado, é aquele que está mais tempo com ele. E a escola é o reflexo de uma sociedade. Isso não é porque eu sou diretor de escola, não. Isso é porque é a vida. Exatamente. Então, a escola é um reflexo de uma sociedade. Na escola tem professor que cobra muito e tem professor que não cobra tanto. Tem colega que é bom amigo e tem colega que é um péssimo amigo. Como você falou de professor, mas tem professores que dão um mau exemplo. Levam discussões políticas, ideológicas para uma sala de aula. Eu estou falando de não um colégio como que você é diretor. Isso você espera em todo canto. Todo canto. Então, se você não tem esse respaldo... Ontem eu lendo a matéria do meu estado, eu saí de lá, mas eu tô atualizado, né? Eu gasto um tempo do meu dia para me atualizar no Brasil, no mundo e, por que não, no Rio Grande do Norte, minha terra, né? Então, eu vou lá. O que acontece? O Instituto Federal do Rio Grande do Norte, eu vi ontem isso, vai ter uma palestra, um fórum, roda de conversas, de debates, uma roda literária sobre o LGBTismo. Um livro falando crônicas de... Depois você bota na legenda. Começa com V. Crônicas de V. E é um jargão. Esse é o nome do livro. E vai ter lá o autor falando. Então vai ter no meu estado, no Instituto Federal, vão ter ali vários adolescentes que vão ser doutrinados a aprender sobre uma pauta e o quanto que isso é bom. Ou seja, ele vai ter a crônica de um livro, o debate sobre o livro e depois um momento ali de insights para a vida sobre o tema. Quem vai palestrar? Um dos coordenadores acadêmicos da Universidade Federal. Veja que cadeia montada. Sim. Ele pega aqui um adolescente que quando ele transicionar para a juventude, ele já está... esponja, né? Total. Então, o que é que nós passamos a entender? Eu estou falando da minha vida, dos meus filhos, de uma sociedade. O que acontece? Isso é atual. Brasil. Isso é atual. Então, se eu não tiver um ambiente onde meu filho pisa, que esteja próximo do meu exercício de vida, vai ser julgo desigual. Sim, será muito julgo desigual. O infantil hoje no Batista, por que veio para cá esse segmento? Por que mudamos esse segmento? E coloquei diante das coordenadoras pedagógicas, da diretora pedagógica, tomamos uma decisão debaixo de oração, de coragem, mas mudamos todo um segmento. Aí a parte administrativa é comigo. Então eu vou agora para os contratos, quebra de contrato, mudança de segmento e assim por diante. Isso não é tão isso rápido. Isso não é rápido, isso não se muda da noite para o dia. E tem valores envolvidos. Sim. Você paga preço, literalmente, para que isso aconteça. Mas o que acontece? Um amigo meu falou da importância da educação clássica. Sim. Me abriu os olhos. Depois ele fala assim, olha, educação cristã clássica. E depois ele me conta uma experiência da filha dele, que tem a idade do meu filho. Ele disse que um dia estava passando no carro e falou assim, Bela, um arco-íris. Ela fez, não, papai. Íris é uma deusa pagã. Isso daí é o arco da aliança. Se uma criança está sendo preparada a olhar aquilo que nós chamamos de arco-íris e ela enxergar Deus naquilo, ela vai estar preparada a entrar no Instituto Federal, a participar de um debate desse, a se posicionar no exercício de fé, discutir sobre sociedade, entrar na universidade, ser protagonista de uma fé e também assumir cadeiras de protagonismo para impactar a sociedade. Que é aí que a gente começa a mudar tudo, né?
nós vacilamos muito quando não enxergamos o potencial de nossas crianças. Quando não ensinamos. Sabe o que é o que eu vejo na minha caminhada, não escolar, mas como mãe, como líder? A gente acha que criança está fazendo outra coisa. Eu já falei sobre isso algumas vezes. Você quer me ver quebrada? É ver meus filhos vendo quando eu estou pregando isso, mexer com eles. Mas não é porque eu estou pregando, é porque a palavra de Deus está chegando neles. Porque a mãe, eles conhecem quem eu sou. Ninguém me conhece como meus filhos me conhecem. E ver eles impactados. Porque eles conhecem a brava, a briguenta, que pega no pé. E a gente acaba achando que eles não estão. Ah, é outra coisa. Não estão. Minha filha de 7 anos repete o que eu preguei. E a gente acaba achando que eles estão vivendo. Ai, criança. Não, não. Ali é terra fértil. É ali que eu planto valores, é ali que eu semeio, é ali que eu tenho que arrancar a erva daninha e plantar outra. Isso aí. Isso aí. E é ali. E eu aprendi muito cedo a pedir desculpa para os meus filhos. Por quê? Porque eu tenho que ensinar meus filhos o quanto Deus é um Deus que desculpa, que perdoa, que olha pra gente e fala assim, filho, eu te amo. Porque eu vim de uma geração, não vou ser você, mas qualquer pecadinho tu ia pro inferno. Você vai pro inferno, acabou o mundo. Não, não, Deus é um Deus bom, Deus é um Deus amigo. Desde pequeno eu quero ensinar isso pros meus filhos. Essa ideia de que a escola é muito interessante, é separado da igreja. Não, ali tá semeando também. Ali tem amizades, convívios, conversas que você não está vendo. Eu fui estudar sobre educação clássica há alguns anos. O quanto admiro muitos fora do Brasil, que no Brasil o homeschooling não é muito forte, liberado. Tá começando. Ainda não há. Para o infantil só, porque você não tem a obrigatoriedade, até 4 né? anos. É. Qualquer outra idade não tem. Mas eu tenho um livro dessa grossura sobre educação clássica. Maravilhoso. O quanto com salmos você ensina poesia. Uhum. Quanto com história você ensina sobre interpretação de texto na Bíblia. Tem crianças fora do Brasil que são educadas com a Bíblia. Isso é muito rico. E aí a gente entra naquela questão. Passa o dia inteiro na escola, escuta sobre Big Bang, evolucionismo, N coisas. E eu não leio uma Bíblia à noite com meu filho. Eu não assisto, às vezes é mais visual, algo sobre aquilo. A balança vai pesar totalmente errado. Aí você está numa escola, que o pastor é diretor, que já na primeira infância, naquele solo maravilhoso que é a primeira infância, escutando sobre Deus, aprendendo sobre bases que são a raiz da teologia da nossa vida. Isso é muito rico. É isso aí. E você está tendo esse retorno já? Como tá? Porque você já começou esse ano ou desde o ano passado? Começamos esse ano. Eu já soube por pessoas que o pastor nem... Pessoas me comentaram, já comentamos sobre isso, sobre como tem sido essa parte confessional. E tem vindo retorno dos pais? Olha, eu não tive nenhuma reclamação. Isso é maravilhoso. Só elogios. Só elogios. Porque esse é um lado tremendo da capacidade, né? E aí eu já começo a ter os pedidos seguintes. A gente pode já passar a sonhar os próximos segmentos, o fundamental. Porque hoje está só no infantil. Só no infantil. Até que idade? Até os 5 anos. Tá. Então, de 2 aos 5 anos, ela já tem esses contatos, né? A minha filhinha tem 2 anos, ela já faz a letrinha A, mas ela já começa a atribuir coisas a Deus. Então, do A, ela já começa a apontar outros rumos, né? O rumo da alfabetização, dos primeiros contatos com as letrinhas, formas geométricas, mas ela está apontando na criação. Então, essas crianças vão ter dos 2 aos 5 anos de idade. Quem pega essa esteira completa, ela vai ver toda a criação. Ela vai ver de Gênesis até os evangelhos. Olha. Quando ela pega toda essa esteira, então ela vai ter toda uma introdução com esse assunto. Aí agora já começa a chegar assim, pastor, a gente precisa ter agora no fundamental esse segmento. Há um planejamento. Sim, porque não é algo rápido. Há um planejamento. O que é que nós estamos montando? É uma esteira de produção, isso demora anos, de fato isso não é do dia para a noite. E a gente começa a fazer recursos auxiliares para ir suprindo e não deixar lacunas. Né? Então, a educação cristã clássica ela está caminhando ao nosso lado, assumindo a base principal, mas a gente está aqui fazendo os recursos auxiliares até termos uma escola completamente. Porque a ideia é até quantos anos a escola toda estar assim? Isso eu dependo da produção dos nossos fornecedores, né? Das editoras. Só para quem não está entendendo, esse material eu creio que no Brasil não tem. Assim, começou em João Pessoa,
o material Sim. ser criado pelo Cidade Viva Education. Eles lançaram esse ano e nós fomos a principal escola deles. Nós acreditamos no material. Porque é um material totalmente diferente do que tem hoje aqui. Eu estou mandando agora, essa semana, para João Pessoa, diretora e coordenadora do Colégio Batista, para João Pessoa, para fazer uma imersão lá. Vão participar de um congresso sobre educação cristã clássica do Brasil, vai acontecer lá. A gente está investindo, porque é uma visão. É de fato uma visão, é uma implementação. Eu espero que nos próximos 5 anos tenhamos bons avanços. Sim. Porque está todo vapor a produção. Lá e cá. Eu também tenho aqui produção de conteúdos para outras faixas etárias. Para ter esse material de apoio enquanto não há material de apoio, completa. exatamente. As outras turmas já estão tendo algo além do que tinham com essa visão? Então nós temos o seguinte, o Fundamental 1, a gente tem o socioemocional caminhando. Sim. E começamos a produção, olhando para 2027, a gente ter lá o que chamamos de Escola de Ministérios, que vai se tornar disciplina da nossa grade em 2027. O Escola de Ministérios são 4 áreas, são 4 colunas, Larissa. Liderança cristã, adoração, interpretação bíblica e não pode faltar evangelismo e missões. A sua cara, né? São 4 colunas que esses alunos estarão vivendo. Nossa, já vai estar já estão prontos. Se eu lhe mostrar, depois eu vou compartilhar com você compartilha com os seguidores, bota lá um link. Se eu lhe mostrar o meu filho mais velho dentro de uma sala, fazendo toda a exposição das viagens de Paulo, só que ele faz da primeira viagem de Paulo. E ele conta as características de cada uma delas. Ali ele está tendo não só a interpretação bíblica, ele ali está tendo não só sobre evangelismo e missões, mas ele está também exercitando liderança. Por quê? Olha como é bacana, você cresceu assim, eu cresci assim. Todos os nossos adolescentes que crescem na igreja vivem essa experiência. Vai ter apresentação de trabalho na sala de aula. A gente sabe apresentar. Aí aqueles mais tímidos, né? Quando você pega os adolescentes da igreja, eles dão um show. Por quê? Porque participou do teatro da igreja, porque participou de grupo de juventude, porque fez hoje... Participou de missão no bairro. Hoje faz aqueles reels para o Instagram, já é um artista. Limpou o mato, limpou sala tal, fez isso. São os adolescentes que nós temos. Nós produzimos essa característica. Eles assumem protagonismo. O reino de Deus faz isso com o nosso povo. Então a gente começa a colocar lá. Eu procurei o prefeito da cidade numa reunião, disse isso numa reunião fechada, disse isso para vereadores que eu tive contato, disse isso para pessoas que tinham contatos próximos, e depois eu disse publicamente onde ele estava. Eu disse, prefeito, eu não sei quanto tempo, se daqui a 2, 3, 4 mandatos, eu não sei, mas o próximo prefeito da cidade vai estar sendo produzido aqui dentro já. Uau. Ele está sendo produzido aqui, a gente está mexendo na cabeça dele. Por quê? Porque de fato eu vejo isso. 2027, quando esse exercício entra na nossa grade regular de Escola de Ministérios, ele vai tomar outro nome, vai se chamar Ethos. Esse é o nome do nosso projeto. Sim. Quando ele assumir toda essa cadeia educacional, a nossa maior desejo é pegar, e já falei isso com vereadores da casa, assim, vou levar jovens do ensino médio a conhecer bairros da cidade. Olha. Eles vão fazer projetos de desenvolvimento social para aquela cidade dentro do projeto Ethos e vão te entregar na tua mão. O que você vai fazer eu não sei, porque eles não terão condições de dar continuidade, é um projeto. Mas você pode. Então, veja, a gente começa a colocar os nossos jovens a enxergar o bairro, a cidade de forma diferente. Espectadores de uma vida que corre só fora dali, você torna eles ativos na sociedade que eles fazem parte. É tudo que eu mais peço a Deus. Porque você tira essa coisa de, não tenho nada a ver com isso. E, de novo, eu sei que a gente cresce, eu não sei você, não mistura política, não mistura trabalho. Gente, é uma coisa só. Precisa parar de separar essa vida, vou falar secular e religiosa, por uma coisa só. Você está criando pessoas que vão ser o que você falou. Políticos, deputados, donos de grandes coisas na cidade, pessoas que vão ser ativos. O de fazer discípulos, a gente não está falando só de missionários. Vamos lá. O missionário de carreira de junta, né? Mas todos estão em missão. Mas somos todos chamados aonde estamos. Exatamente. Sermos o quê? De Cristo. Levar a Cristo. É isso aí. Quando faz isso, você está levantando uma... É isso aí. Vai mudar a cidade, vai mudar o lugar. Larissa, que visão. A
visão que a gente tem que ter. Tem um testemunho, esse testemunho ele invadiu meu coração, ele ganhou espaço no meu coração e virou uma das metas da minha vida como pai, como sacerdote do lar e como pastor. O pastor Joed Venturini, ele, acho que é daqui do Rio de Janeiro, eu conheci ele muitos anos atrás, num congresso, ele contou o testemunho da vida dele. Em 2019, eu fui para Guiné-Bissau conhecer o projeto missionário que ele começou. O pessoal disse assim, olha, minha família era uma família de missionários, então meus avós eram missionários, meus pais foram missionários, eu cresci em vários cantos do estado, do país, mas ele disse assim, olha, um dos marcos que eu guardo na lembrança é que meu pai contava história de super-heróis, mas não era do Homem-Aranha, Superman, então meu pai começava a contar a história de um personagem bíblico como um homem muito grande e poderoso, e ele ficava fazendo as cenas para os próximos capítulos. Eu disse, pai, termina a história. Não, amanhã, próximo episódio. E ele contava a história de Davi, de Paulo, ele começava a fazer aquele estímulo. Ele disse assim, então não tinha como eu crescer sem querer ser um super-herói missional. E ele disse que quando começou a chegar no ensino médio, ele já tinha certeza que queria ser missionário e uma outra área profissional que ele ia achar. E ele decidiu pela medicina. Então, aos 18 anos de idade, ele ingressa na universidade para estudar medicina, passou, e ele também entra no seminário para fazer teologia. Então, ele faz as duas coisas simultaneamente. Que isso? Ele se forma na medicina e se forma em teologia. Depois, ele disse assim, olha, mas agora que eu sou teólogo e pastor, e eu sou formado em medicina, eu preciso ter algo que a minha vida tenha mais reflexo de impacto. E ele vai lá e faz a especialização em doenças tropicais. Ele vai para Guiné-Bissau muito novo, e ele é um padrão europeu, magro, alto, branco. Então ele vai para Guiné-Bissau, ele se torna o primeiro médico numa comunidade em Bafatá, e ele começa a pastorear, escondido, mas sendo médico. Olha que coisa. E ele disse assim, ó, em Bafatá, era normal de madrugada eu estar na minha casa e baterem na porta. E aí quando chegavam lá, dizia assim, doutor, não é pastor, doutor, eu tive um sonho e apareceu um homem de branco. Aí diz assim, entra aí que Jesus apareceu para você. E entrava e ali ele conversava tudo. Depois ele diz assim, que a igreja começou a se reunir pela madrugada, porque é o horário, né? Havia muito da perseguição religiosa, a influência do islamismo estava começando a chegar muito forte. Hoje isso é absurdamente tomado pelo islamismo, o Guiné-Bissau. E também tinha a questão do sincretismo religioso e tanto das culturas locais, a religião local. Então, quem decidisse pelo cristianismo seria expulso da família. E ele disse que a pessoa se converter e ir para a casa dele de madrugada, disse assim, rapaz, isso era de menos. Mas quando chegava o dia do batismo, que tinha que ser uma profissão pública da fé, ele disse que mandavam homens com varas de bambu para dentro do rio, que começavam a bater as águas, cortando a cidade, né? Então o rio cortava a cidade, eles batiam as águas, chamava atenção, a população vinha para saber quem era aquele profano que deixou a sua religião para agora ir para o cristianismo, e tinham grandes surpresas, porque se convertiam várias pessoas, e naquele dia eles tomavam decisão pública. Naquele dia eles eram expulsos da casa, da família, de tudo. E eu fui fazer a pergunta assim, mas por que batiam as águas com varas de bambu? Para chamar a atenção? Mas assim, não, era para expulsar jacaré. Era para que as águas estivessem mais tranquilas, né? Veja, quando tudo isso passou, eu vou para Guiné-Bissau. O Joed Venturini não só foi médico naquele canto, naquela cidade, em Bafatá. Você além do que ele contou. Você viu além do que ele contou. Tem uma escola para mais de 800 alunos em Bafatá que ele começou. Essa escola hoje é a principal referência educacional dentro da cidade, em Bafatá, no país de Guiné-Bissau. Veja, e o que ensinam lá dentro? Princípios cristãos. Glória a Deus. O que foi aquele movimento? Um jovem, 25 anos de idade, que muito cedo entendeu sua missão, se posicionou e respondeu. E foi resposta. Hoje ele é pastor em Portugal, eu acho que em Lisboa. O que é que eu passo a fazer com os meus filhos? Eu digo que eles serão médicos. Eu deixo eles escolherem qualquer outra conexão, mas serão médicos. E eu fico estimulando meus filhos.
Então eu faço o possível para colocar o meu mais velho. O mais novo não tem muita idade, 5 anos não vai ter muita compreensão, vai chegar o momento dele. Mas o mais velho, desde os 8, eu levo para seminários de profissão, em sites de carreiras profissionais e acadêmicas. Eu levo ele, eu monto palestras de envisionar jovens, eu levo meu filho. Olha. Se ele sentar à mesa para conversar com você aqui, ele vai falar sobre diversas coisas, você vai ficar impressionada. Porque ele já está sendo Porque ele está sendo preparado para ver o mundo de outra forma. Isso o Rian. Não como coadjuvante. Não, eu digo para ele, eu disse assim, olha, você é muito precioso. Quando ele erra numa coisa simples, cara, você errou numa bobeira, bicho. Você vacilou numa coisa simples. E, poxa, se você errou com isso, como é que você vai estar preparado para responder o difícil? Depois volta atrás e refaz. E ele está sendo preparado para isso. Poxa, eu posso me surpreender, pode dar coisas erradas, pode sair do meu plano, mas eu estou fazendo meu papel de ensinar no caminho. Eu vou com ele, eu estou com ele, ele vê do pai. Mesmo tendo toda essa dificuldade que você falou de passar pouco tempo por dia com ele. Sim, né? Mas aí eu tenho as minhas carteiras de prioridades, né? Então, se eu viajar, ele vai comigo. Se eu fizer tal coisa, ele tá junto. Se der para fazer uma coisa diferente, ele vai. Mas ele também me surpreende, né? Criança. Eu lembro que eu fui pregar numa igreja aqui em Campos. E aí eu disse assim, eu fui pregar tal. Aí subi, o pastor me chamou, subi para pregar. O pastor orou por mim, desceu, ficou do lado dele. Ele disse assim, pastor, eu posso ir lá no Ministério Infantil? Vou ajudar lá. Aí o pastor disse assim, você não quer ver seu pai? Não, eu disse, não, essa mensagem eu já ouvi. Eu já sei. Essa daí eu já conheço, eu quero ir pra lá. Então ele surpreende, vez ou outra ele dá uma dessa, né? Olha. Mas ele é uma pessoa que ouve, que aplica, que me exorta, que me chama a atenção. Pai, poxa, o senhor falou tal coisa, mas olha agora como é que o senhor fez também. Pô, é uma maturidade que não tem tamanho. Isso é uma bênção, né? Começa a produzir. E esse é o ponto, Larissa, que eu mais me preocupo. Porque eu fazia isso com adolescentes, eu fazia isso com jovens no meu estado. Não era só de plantar igreja, mas eu vivia nessa parte do envisionar. Eu fui pastor de jovens. E aí tem um lado também da paternidade. Se eu quero que os meus filhos, se eu quero que a juventude que eu pastoreio, se eu quero que os adolescentes que eu pastoreava sejam envisionados para assumir cadeiras de protagonismo, hoje Deus me deu uma escola com quase 1.000 alunos. Pois serão esses que serão envisionados. Então, eu corri aqui em Campos, trouxe a OAB para dar palestras para os nossos alunos. Ótimo. Eu trouxe cooperativas financeiras para dar palestras sobre educação financeira. Eu trouxe áreas militares para dar palestras sobre carreira militar. Fizemos um ato cívico agora, foi extraordinário. Mas eu trouxe para dentro de Campos uma coisa nova para a cidade, que foi a representação do STM, Superior Tribunal Militar. Eu fui a Brasília solicitar a presença do ministro aqui, dizendo assim, olha, Campos é uma cidade grande, estratégica, uma das principais do estado. Sim. A nossa escola tem 115 anos e nós precisamos envisioná-los, porque senão todos os outros que estiverem numa estrutura educacional universitária, de ensino médio, ensinando qualquer coisa, vão ser presas fáceis. Teriam discipliná-lo, né? Como é que fala? Doutrinados. Eu disse assim, eu preciso mostrar que existem outros mundos, existem outras carreiras. Então, se eu falei para você do exemplo do pastor Joed Venturini, com 25 anos, criou uma escola para 800 alunos, se tornou um médico de uma cidade, impactou uma cidade, a cidade inteira respira ainda o nome dele, para você ter ideia. E não é idolatria, não, é de dizer assim, esse cara chegou aqui e fez uma coisa sobre o nosso povo. É agradecimento, porque assim, ele mudou o que a gente tinha de... Porque a pessoa vive o que ela... Vamos lá, a gente vive a realidade. Vem alguém de fora e transforma isso, mostra que existe o além disso. Sim. Você não vai esquecer nunca mais. E onde é que está a força? Não é na juventude? Eu preciso prepará-los para esse tempo. Eu preciso deixá-los capacitados para esse tempo. Tem essa visão, que é o que eu também acredito, que não é só quando vira adulto, não é só quando faz 18 anos. Não, agora. Agora. Aí com 18 anos falar, agora você vou te ensinar o que é vida. Você está ensinando o que é vida desde que tu começou a falar. Exatamente. Isso passa por tudo. Eu não sou a melhor pessoa para falar como que é a criação de filhos, porque acho que toda família tem sua realidade. Eu lembro quando eu fui recém-consagrado, alguém disse assim, consagrado 23 anos. Agora, como é que você vai falar de casamento se você só tem 1 ano de casado? E um casal que chega aqui com 40 anos de casados, vir para cá pedir conselhos a você, você vai dizer o quê? Eu vou dizer o que a Bíblia fala. Exatamente. Sobre educação de filhos também, a gente educa como a Bíblia educação ensina. De filhos, eu não vou dizer para você que eu tenho um método, eu vou só dizer para você o seguinte, aquilo que a Bíblia fala é o que eu tento aplicar. E a gente tem o melhor conselheiro, o Espírito Santo.
Total. E ele nos ensina como lidar com o que ele nos emprestou. Porque filho é empréstimo. E ele Total. direciona. É uma herança que é do Senhor sobre nós. Essa semana mesmo tive uma conversa. Tem 2 ministérios que são gigantes na nossa vida. Casamento e filho. Os Porque principais. é constante. E os principais. E Paulo vai dizer a Timóteo que antes de chegar à frente de uma igreja, ele tem que saber governar bem sua Porque casa. se não governa bem tua casa, você não governará. Você não governará a igreja do Senhor. Então, veja só, esse é o ponto. Então, posicionar dentro de uma estrutura educacional, uma educação que faça a educação cristã. E aí a nossa agora aderimos pela clássica. É aquela que tem a letra cursiva, é aquela que é alfabetizada. Vamos lá, é o que hoje em dia não usa no Brasil, mas é como nós somos, talvez... Nós fomos ensinados. educados assim. Eu peguei o final da educação Sim. clássica no Brasil, eu peguei o final. Mas passa pelo ato do respeito, aquela avaliação que ganha um visto da professora no caderno, aquele que ganhava as estrelinhas, que era medido por estrelinhas, aquele que pega as leituras, tem vai muitas ter a leituras, caligrafia, né? que vai ter a leitura. Então, que você não fica só na letra de forma, você vai pra letra cursiva, isso. que você tem a questão do que você vê e o que você escuta, mas da similaridade, não é essa a questão? Perfeitamente. Então a gente trabalha isso, e a gente trabalha gradualmente. A educação clássica não sai do 8 ao 80, ela trabalha de forma gradual. A clássica tem a chance da alfabetização, quando a criança chega no primeiro ano do fundamental, a clássica tem a chance, ela tem os percentuais de conversão da alfabetização. No ingresso do primeiro ano do fundamental, ele tem lá 73% de chegar alfabetizado. Sim. Já nas outras educações, a chance cai para 14%. Ou seja, é no primeiro ano que ele realmente vai ter a introdução da alfabetização. Na educação clássica... Eles deixam para a resposta ser aos 7, 8 anos. 6, 7, 8 anos. Sendo que ele já, com a educação clássica, isso começa com 4, 5, 6. Já tem uma resposta. Muito mais novo, exatamente. Por quê? Porque a criança vai trabalhando aquilo de uma forma totalmente natural, sem imposição. Essa é a educação clássica. É isso que aí. É maravilhosa, que a maioria das pessoas não conhece. É isso aí. A gente está falando para um monte de gente que não tinha nem ouvido sobre isso. Em Campos, eu desconheço outra escola que tenha na educação clássica o material. Sim. Pode ter um ou outro recurso de princípio da educação clássica, mas nós temos hoje na educação infantil em Campos todo o material, da abertura de um livro ao fechamento dele, da abertura de uma aula ao encerramento dela, totalmente no princípio da educação clássica. Hoje eu conversei aqui com o capelão hoje da escola. Rodrigo Mendes. Rodrigo Rezende. São dois Rodrigos lá. Porque um é da faculdade? O é da faculdade, o Mendes é da faculdade, é o meu coordenador da faculdade. Sim. E o Rodrigo Rezende é o nosso escola. capelão. E nós conversamos sobre como é maravilhoso a questão da capelania. A resposta que isso tem. Contratamos mais um capelão esse ano. A gente está montando um núcleo de capelania. Inclusive, a produção da Escola de Ministérios está sendo feita pelo núcleo de capelania. A gente está olhando para 2027. Não é que hoje não faça nada. É o contrário. Hoje estamos fazendo tudo. Hoje a gente produz material e está em sala de aula testando já o conteúdo. Legal. No contraturno com a amostragem. Tá. Então abrimos para os pais que desejam colocar seus filhos. Meu filho faz parte. Eu tenho um grupo no contraturno que faz a amostragem do material. Ano que vem eu tenho toda a revisão do material. 27 eu tenho ele dentro da sala. 27 estará vigente. Quem matricular ele vai fazer o filho, parte da nossa grade regular em 2027. Todo o material está sendo produzido já. Então nós temos um núcleo de capelania que ele está crescendo, olhando para 2027. Campos e Italva, as nossas unidades educacionais de um núcleo de capelania que pensa o todo. Desde o conteúdo do pequeno grupo, da célula que vai acontecer, a ministração do louvor e da pregação que vai acontecer nos cultos. Ele comentou. Os estudos, a visita, o movimento temático que a gente vai fazendo da escola. Fora o suporte interino na escola, né? Mais o conteúdo e a presença deles. Veja, a gente tem hoje aqui, teve um episódio de dor que a gente viveu ano passado, esse ano sempre acontece, né? É um jovem, um aluno da escola que adoeceu, está internado, a gente põe um capelão para visitar. Vai visitar a família. Não, os pais de um aluno estão numa situação difícil, o capelão faz um contato. Que legal. Então a aluna está numa situação muito difícil, procurou o capelão
para bater um papo, abrir o coração, falar ali, receber uma orientação cristã, bíblica. Recebeu. O capelão sentiu que aquilo transpassou, chama os pais para uma conversa. Olha. Então, esse é um posicionamento muito importante. E eu não estou falando, porque a gente fala isso aqui, e Campos tem muitas igrejas evangélicas. Sim, eu me surpreendi. Campos tem muito, me surpreendeu muito Também isso. te surpreendeu, Demais, demais. Campos tem uma presença cristã aqui evangélica. De você entrar em estabelecimento e louvor. Isso. Texto bíblico. Isso é um choque cultural. Loja de pra roupa, mim loja de variedades, loja de bomboniere. Eu lembro que minha família veio me visitar e eu tomei esse susto. Supermercado, já entrei aqui, supermercado tocando louvor. Isso, minha família chega e fala, meu Deus, a cidade é crente. Eu falei, então, ela é crente, não crente. Aí eles tomam Tem muita coisa pra te contar ainda, né? Aí eu falo assim, você vai tomar um susto, porque assim, a minha igreja aqui é grande, mas aqui o funk é... Mas é uma igreja, uma cidade viva. Uma cidade que tem essa liberdade. Sim. Como eu conheci muito desviado aqui já. Sim, demais. É uma cidade que tem essa vertente, tem escolas confessionais, Tem algumas na cidade, confessionais. Mas eu não sei se a capelania funciona como funciona o Colégio Batista. O que acontece assim, Larissa? Tem muitas escolas, por ter esse DNA, a escola não é confessional, a escola não é cristã, a escola não tem nada. Aí fala assim, não, a gente coloca aqui a professora fulana que é crente, ela faz uma oração toda manhã. Aí o pai, agora eu tô em paz, porque a professora faz uma oração toda manhã. Então... É que eu já escutei, já imaginei falando. E também já me aconteceu episódios estranhos, assim, de uma pessoa chegar e dizer assim, não, me dá desconto aqui pro meu filho continuar aqui, porque tá ruim, o preço tá difícil pra gente pagar, são 3 filhos, dá um desconto aí, você vai lá pra dar o desconto. Essa vai conta assim, vezes 3 é pesada. Porque vou levar um filho pra aquela escola ali. Diz, você tá de brincadeira, você pede desconto aqui pra levar um pra lá? Não, então pede todos os 3 descontos lá. Tira daqui. É simples, às vezes a gente fica negociando 100, 200 reais, 50 reais por mês, 30 reais. Eu sei porque eu sou um pai de 3 filhos. Eu sei o quanto que pesa no meu orçamento. Eu sei que quando chega o início do ano, o impacto de material escolar é absurdamente alto. Carro vai emplacamento depois. Eu vou pensar o IPTU da casa de outra forma. Porque primeiro eu tenho que botar meu filho aqui. Eu passo por isso. Eu não estou além desse mundo, não. Eu estou aqui nesse mundo. Só que o que acontece? Aí esse ano não aconteceu. Eu recebi recentemente aqui, de volta na escola, alguns pais trazendo de volta os filhos que tiraram na virada do ano. Não, levei para outra escola porque lá uns amigos estavam indo tudo para lá. Beleza, leva. Você não pode prender ninguém. Depois tem 2 pais que trouxe de volta os alunos. Mas por que trouxe? Não, porque lá estava acontecendo tais coisas. Carnaval. Poxa, eu não preciso ir muito longe não, porque as redes sociais entregam tudo hoje. Sim. Mas instituições... Hoje em dia é tudo visualizado. Instituições de ensino que no carnaval bota os alunos para se fantasiar, fazer uma série de coisas e curtir dentro da escola de uma forma que está longe da sua, meu irmão, você está botando seu filho a outro caminho. Assim, eu quero muito que a gente traga essa ideia. Não é para todo mundo. Você gostou do pastor, diretor, a escola, uma bênção. Mas abrir a mente hoje desses pais, até de fora de campus, para ver essas coisas numa escola do seu filho. Eu não quero fazer propaganda da escola. Não, eu quero falar do que é vida, do que é paternidade. Temos que trazer os louros, porque o pastor trouxe uma visão gerencial. Educação clássica, já falei, tem gente que nunca nem ouviu falar sobre isso. É o material, a questão do capelão, quando eu conversei com o capelão também. Mas é para o pai e para a mãe sair da bolha. Vou te falar, essa bolha. Eu sei que eu tenho 3 filhos, a questão escolar tem sido muito complicada. Dinheiro. Mas eu falo, a gente tem que ter esse olhar. Peraí, o que está acontecendo ali? Não é só deixar a escola pegar da escola. O que está acontecendo? Quem é professor? Com quem convive? Tem que ter esse olhar mais amplo. Entender, fazer essa conta que você fez. Quantas horas passa na escola, quantas horas passa comigo? Ai, Larissa, eu tô aqui assistindo, eu não tenho como pôr numa escola dessa. Então, faça o seu tempo funcional em casa ser válido. Exatamente. Faça valer. Perfeito. É isso aí. Chama After School. É isso aí. Tem um trabalho chamado After School, deve ter ouvido falar, né? Você faz um trabalho em casa que bate o da escola. Você vê o que foi feito na escola, você ensina com base cristã, você iguala. Por quê? Você tem que estar vivo dentro de casa. É isso aí. Porque isso aqui
E todo o resto faz virar uma máquina. E a gente tem que ter esse olhar de, peraí, como tá a situação? A adolescência, eu falo muito aqui, é uma idade que me preocupa. De verdade, eu vejo os amigos, eu tenho um filho já de 13 anos. Pai e mãe não buscam na escola, não sabe onde tá. Porque acho que virou adulto. E essa idade tem que ter mais... Tem que aumentar os olhos para prestar mais atenção. Porque é a idade que vem os medos, as incertezas, não se reconhece, os hormônios. Eu escuto minha esposa falar a frase que minha mãe sempre falou para mim, assim, mas meus amigos todos têm, assim, mas São seus amigos. Os seus amigos não... Eu não sou mãe dos seus amigos. Exatamente. Você é meu filho, né? Então, eu escuto minha esposa falar muito isso. Como que ela lá vou dar apelido da minha esposa aqui, né? Eu fico dizendo assim, a senhorita Trunchbull do desenho, do filme Mafalda. A minha esposa, ela é muito firme, ela é muito rígida, e eu louvo a Deus por tudo isso. Eu sou rígido, eu sou disciplinador, eu de fato, eu tô presente com os meus filhos nessa cobrança. Mas minha esposa, ela é muito sábia nesse ponto. Até porque ela está, não sei como é a rotina, mas ela passa mais um tempo... Ela passa mais tempo com eles do que eu. Isso. Então, se ela largar a mão... Isso aí. Ela é muito firme, ela é muito segura. Veja, é um trabalho em equipe. A hora que ela diz assim, eu não tô suportando, porque foi uma semana muito pesada, filho deu trabalho, o outro quebrou não sei o quê, a criança tá doente, ela assim, eu não tô suportando. Eu tenho que dar a ginástica do mundo e chegar lá dentro. Duplo twist carpado e cair na posição paterna de liderança do lar na ausência da mãe, porque não vai deixar a peteca cair. Exatamente. Meu filho, ele não pode ter um dia sequer de folga. Não existe folga para ele. Exatamente. Tem que ter, porque Satanás não tira folga. Exatamente. Uma das estratégias, Larissa, que Satanás mais usa nos nossos lares com essa nova geração é uma frase chamada nada a ver. Nada a ver. Mãe, tá Nada a ver. Todo mundo quer. Meu filho não tem celular. Certíssimo. Ele faz assim, aonde, pai, mas e se eu precisar falar com você? No canto que você está, sempre vai existir uma rede de apoio nossa. Veja só, ele está na escola, tem uma rede de apoio. E não é nem porque eu trabalho, é porque existe na escola as pessoas certas para ser a rede de apoio. É uma coordenadora, Sim. é uma supervisão do corredor. Sim. Então, se ele precisar de algo, ele não vai pedir no coleguinha aqui de lado, ele vai pedir na pessoa da escola. E se você vai para a igreja, você tem uma rede de apoio lá, pessoas competentes. Se você não vai para nenhum outro canto sozinho, meu amigo. Isso. Você está, todo canto que você está, existe uma rede de apoio que você vai pedir. Então, se você precisar falar comigo, na minha ausência, busca essas pessoas. Sim. Já aconteceu de a gente precisar deixar ele num canto, porque era o aniversário do colega, o mais velho. Aniversário do colega e deixa ele lá. Uhum. Aí diz assim, pai, e se eu precisar falar com vocês assim, e seu amigo não tem mãe lá dentro não, é? Vai na mãe do seu colega. Não tem celular. Isso já é contra totalmente a maré. Eu queria que o senhor me ensinasse sobre inteligência artificial. Pô, te ensino. Eu vou falar com você. Eu vou te ensinar. Pai, eu quero fazer um trabalho nas contas. Não, vou te ajudar. Mas supervisionado. Sim. Nunca sozinho. Eu lembro que na minha época tinha o computador. Hoje é o notebook, né? Meus pais nunca deixaram no quarto. Era na sala. Porque meu pai mexe com o computador desde muito novo. Eu tinha computador desde muito novinha. Nunca no quarto. Sempre na sala. Onde todo mundo tá. Onde passa a gente. E aí eu fui ensinada que a gente nunca pode piscar. E prestar atenção nos sinais. Prestar atenção em... Filhos não são iguais. Você está formando pessoas diferentes. Você precisa observar isso. E saber lidar. Eu falo, sua esposa está certa, também sou assim. A gente tem que soltar a corda, puxar a corda e mostrar limite. Uma vez eu escutei do meu filho, mas você não é minha amiga. Falei, então, camarada. Falei bem assim, não nasci para ser tua amiga. Nasci para ser tua mãe. E um dia você dizer, graças a Deus que minha mãe era assim. Mas eu queria... Eu falei, então, filho. Aí depois ele pediu desculpa. Ele falou, tá certo. Eu falei, Deus me deu. Única pessoa na Terra que tem poder de te educar, de te ensinar, de te direcionar, sou eu. É isso aí. É isso aí. Aí vem os pais. Nossa, mas você é muito rígida. Eu falei, tô querendo 2 homens e uma mulher. E pra eu criar 2 homens, eu não posso vacilar. A gente precisa desse lugar. Ai, você é amiga dos meus filhos. Gente, desculpa, você é amiga, tudo bem. Não concordo. Crio. Aí quando eu vou falar pra você, meus filhos não trabalham em casa. Porque é lá que eles perguntam, respondem, lá que rolam as coisas. Pra na rua ser como é hoje em dia. Nossos filhos são educados, nossos filhos sabem se portar. Nossos filhos. Mas é em casa. Não é difícil receber esse elogio. Não é? Não Porque é dá difícil. trabalho em casa.
Eu recebi na minha igreja. Minha igreja tem alguns pastores, né? Eu lembro que uma vez a gente conversando e teve um que disse assim: rapaz, você é muito rígido com seu filho, cara. Ele é criança ainda. Eu disse assim: rapaz, você não entendeu, não. É que se eu afrouxar agora, eu vou perder um dos maiores líderes que Deus vai usar nesse tempo. E eu tô preparando ele para isso mesmo. E ele tá lá. Mas veja, ele não falou com maldade, não falou com nada. Foi uma palavra até de carinho dele para mim. Mas é porque a gente tem vivido, você vai entender, nós estamos criando filhos da mesma idade. Uma geração que tudo pode. É livre não sei o quê, pode não sei o quê, a criança manda não sei o quê, a criança escolhe o que quer. Só que se você pegar a Bíblia, a palavra de Deus ensina o caminho. Ele não sabe o caminho. Isso entra para todas as áreas. No caminho, né? E é em tudo. Eu tenho que ensinar o meu filho sobre como sentar, como se portar, como falar, como respeitar. Ele não vai... tá pronto. Não tá. Larissa, o Rian. Vou falar do meu filho. Coitado. Ele é o que tem 11 anos? É o que tem 11. Tá, não põe ele pra assistir, que eles têm vergonha na cidade. Rian, ele é persuasivo. Eu sou persuasivo. Ele vai. Ele é persuasivo. Aí eu digo assim, olha, se esse cara não for usado pro reino de Deus, ele vai fazer um estrago muito grande. Eu tenho que cuidar demais da mente desse rapaz. Então o Rian é um cara que sabe entrar e sabe sair. Eu posso deixar ele em qualquer canto e eu vou sair, e eu vou voltar, e eu vou receber boas referências. Pastor, parabéns, seu filho se comportou, seu filho é muito educado, seu filho é um lorde, já ouvi isso aqui, meu filho é um lorde. Só tem uma coisa. Se ele chegar aqui e você oferecer um café para ele vai dizer assim, coisa boa, ele vai tomar aquilo, Larissa, parabéns, seu café é uma delícia. Eu tenho assim. E aí você vai dizer assim, meu Deus, você vai começar a se derreter por essa criança, mas por depois esse ele rapaz, vai vir, não sei o quê, daqui a pouco você tá dando um café, um biscoito, ele conquista de você todas as coisas, porque ele tem uma oralidade muito, muito rápida. Vou te ensinar o que eu falo pro meu filho. Nasceu pra ser político, mas eu converti a pastor. O meu do meio é desse jeito. Eu falo, as pessoas dizem assim, gente, mas ele falou, então nasceu pra ser político, mas eu converti pra pastor. Porque tem toda a lábia. O Rian é assim, o Rian ele sabe entrar, muito sair, falar, fazer. Eu vou dizer, a gente semana passada falou isso com a pastora Carol, elas têm 2 meninas, e o Senhor tocou no coração, eles adotaram um casal de filhos. Tem uma geração que não quer ter filhos agora. Eu já conversei com muitos casais. Não quero ter, vou ter um. Eu te falo, ter filhos é uma bênção. Demais. E cuidar para esses filhos em prol do Senhor, eu acho que é algo valioso. Mas não é uma coisa para brincar. É um chamado. É um processo. Então a gente pensa na educação do lar, no tempo intencional, na escola que estuda e como isso tem que ser prazeroso para a glória de Deus. Não é para ser divertido, nem nada disso. É para ser... É direcionado. A gente tem flecha para direcionar, né? Então, a gente hoje conseguiu falar de tudo isso. Eu vou deixar o pastor mandar uma mensagem aqui para a câmera, para quem você quiser em casa, para a família. Manda mensagem para sua família, pelo amor de Deus. Já falou dos filhos? Falou da esposa? Vou falar. Uma das grandes realizações... Vou pegar o gancho na sua fala e vou fechar minha fala aqui também. Mas uma das grandes realizações do homem é ver a sua descendência. A humanidade, de fato, precisa disso. O nosso país tinha uma pirâmide onde tinham mais idosos e mais jovens e menos idosos. Hoje ela tem mais idosos, ela está uma pirâmide invertida. Tem mais idosos do que jovens. A gente cria toda uma cascata de problema em tudo isso. A gente tem lá uma geração que não quer saber de filhos. Bebê reborn agora, a moda, a febre do momento. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação quanto a isso. Os jovens que não querem ter filhos são pai de pets. Deus tenha misericórdia da nossa nação quanto a isso. Mas no dia que esse pai de pet, pai de reborn, precisar de um médico, que seja o meu filho que vai cuidar. Amém. Para que diga algumas verdades também sobre eles. Sim. Que no dia que precisarem de um advogado, sejam os nossos filhos que vão ser os advogados dessas causas, para dizer algumas verdades a eles. Que nos dias que precisarem se aposentar, que sejam os nossos filhos, para tratar sobre a longevidade e o sustento na última milha da sua vida. Exatamente. Porque nós não viemos para uma causa nossa. Viemos para uma causa da qual Deus nos posicionou e deu o privilégio de sermos pais.
Quando eu estava no exercício do pastoreio de juventude, eu falava muito sobre isso. Eu, aqui em Campos, outra vez num podcast também da minha igreja, a gente foi falar sobre isso, porque no meio do ministério eu procurei meu pastor e disse assim, acho que eu não tenho mais jeito de ser pastor de juventude não, acho que minha linguagem tá longe do adolescente, a minha linguagem não está mais para aquele jovem que está entrando na universidade, a minha linguagem é para o jovem que está se casando. E a gente começou a casar muito jovem e a apresentar muita criança na igreja. Porque assim, eu sou pastor de família agora. E era isso por quê? Porque eu me realizei na paternidade. Sim. Eu posso dizer para você, Larissa, que eu tinha uma caminhada cristã antes da Amanda. Mas foi depois do casamento que eu me aproximei demais de Deus. E foi depois dos meus filhos que eu passei a entender que Deus ele é tão bom que ainda me usa pecador para ter um legado de continuidade. É isso mesmo. Então, os nossos filhos, eles são a herança do Senhor. São os talentos que Deus nos deu para multiplicar. Amém. Então, não brincamos com isso. Quando eu vejo alguém dizer que quer ser pai de pet, eu nunca vi alguém me falar, estou vendo hoje nas redes sociais, questão da boneca, né? Uhum. Quando eu vejo alguém dizendo que não quer ter filhos, essa pessoa, eu vou dizer agora para você assim, você está perdendo a oportunidade da sua vida de viver o legado missional de Deus sobre você e uma geração. Você impactar casas, famílias, sociedade, porque você se posicionou como pai ou como mãe. Então, enxergar mulheres que foram mães solteiras, pais que assumiram a paternidade na ausência, porque perdeu, porque a mãe adoeceu, porque uma série de coisas, e ele não deixar a peteca cair. Ele está dizendo assim, Deus, eu vou honrar o teu santo nome em qualquer circunstância. Amém. Então, nós não brincamos com isso. Recebemos de Deus o privilégio de honrá-lo com tudo isso. Ter filhos é uma dádiva, é uma bênção, é o meu maior ministério, é a alegria da minha vida, é o senso da minha vida. Por último, aí eu vou dizer assim, eles estão sendo preparados para a vida, os meus. Deus me deu hoje uma outra cadeira de privilégio. Preparar também seus filhos, filhos de outros, Exatamente. que eu não conheço. Eu estou numa cadeira que eu influencio gerações. E veja onde que Deus me posicionou. Da criança de 2 anos ao idoso de 101 que eu tenho lá no abrigo. Surreal. Então eu tenho uma obrigatoriedade de pensar multigerações. E Deus tem que ser honrado em tudo isso. Amém. Então, caminhar próximo, aquilo que está próximo à nossa fé é importante. O Colégio Batista vai estar cheio de dificuldades, o Abrigo Batista está cheio de dificuldades, tem lá criança que não é cristã, tem professor que às vezes entra que não é cristão, tem uma série de coisas que a gente fica lá lutando toda hora. Eu tenho dificuldade com algumas disciplinas de professores. Cadê os professores cristãos nessas disciplinas? Eu já até sei quais são. Não Depois eu te tem. falo. Não tem. Então, cadê esse povo? Poxa, eu quero que meu filho entre. Veja, eu sou formado em filosofia, eu sou licenciado em filosofia. Mas eu vou falar por mim, eu não me vejo dentro de sala de aula. A minha estrutura educacional, ela foi para gerência, foi para gestão, ela não foi, de fato, a administração da aula. Mas cadê os outros? Aí eu me cobro também, sabe? Assim, se não tiver ninguém, eu vou entrar na sala. Mas a gente vive isso. Então, os espaços, as brechas que a sociedade precisa. A gente vê um Supremo Tribunal discutindo sobre a nomenclatura pai e mãe. Já tirou o Dia das Se Mães. isso era agressivo Já à tirou. minoria. Pai e mãe, agressivo à minoria. Já não tem mais festa Dia das Mães. É Dia da Família. Larissa, se eu não colocar a nossa geração nessas brechas, perderemos. Um dos textos mais trágicos das Escrituras, Juízes capítulo 2, versículos 7 a 10, diz que depois de Josué se levantou uma geração inteira sem conhecer o Senhor e os seus feitos. Eu não quero participar dessa geração que não vai conhecer o Senhor. E eu vou trabalhar incansavelmente. Para eles conhecerem, não viverem das histórias dos seus pais, dos seus conhecidos, da Eles sua vão comunidade. conhecer do Senhor e seus feitos. Eu quero que o meu filho diga assim, Deus Exatamente. fez um milagre na minha vida. Exatamente. Ele diga isso. Não quer dizer assim, Aleluia. meu pai viveu um milagre. É isso. Eu vivi o milagre de Deus. Eu sou um O milagre livro de de Deus. Juízes fala exatamente disso, porque era anterior. Então virou história. História não converte, não convence, não salva. Acabou. E nem paga conta. História não paga conta. Não. História não vence. Agora, história só abre portas. Veja, a experiência está na inovação.
E essa inovação... que cada um vive. A inovação, não estou falando da inovação tecnológica, robótica, não estou falando disso. Eu estou falando assim, a inovação é aquilo que Romanos 12 mexe na nossa mente, a mudança de mente. Eu quero que meu filho tenha experiências com Deus real. Que vão além das suas. Não, a minha é minha. Exatamente. Eu quero a dele com Jesus. Eu quero que ele pregue Amém. o evangelho e tenha testemunhos de conversão. Eu quero que ele pregue o evangelho e veja Deus operar milagres. Eu quero que ele fale com autoridade sobre outras Amém. pessoas. Essa semana eu tive um sonho ruinzaço. Assim, Deus, não, pai, não. Levantei com o coração angustiado. Parece que só eu vivi isso. Ninguém mais, né? Não, ninguém. Eu, assim, com os nossos filhos, eu assim, Deus, não pode ser. Levantei repreendendo, levantei lá na cabeça dos meus filhos, botando a mão, orando. Assim, Deus, ele é teu, não é meu não, é seu. E Satanás não tem poder sobre ele. Amém. Porque, de fato, ele é a resposta dessa geração. E aí, se Josué, capítulo 24, 15, né? O texto do 1 ao 15, eu guardo muito bem na lembrança. Josué, o 15, diz assim, escolham hoje a quem vocês querem servir. Se aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, ou se da terra de onde você veio, os deuses que serviam seus pais, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando Isaías se converteu, a Bíblia diz, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Ali Isaías era um jovem quando foi chamado, ele viu a glória de Deus. Amém. João capítulo 12, 41 vai dizer que Isaías viu o Senhor Jesus. Veja, experiências muito novas com Deus. É de novo essa história. Eu quero que os nossos filhos, a nossa geração, participe de tudo. Não é quando ficar adulto, não é. É hoje. E não tem idade. Se Deus usou na minha vida, eu vou falar porque eu vivi. E eu vivo intensamente porque eu vivi. Amém. Veja, com 15 anos, Deus me usou para liderar adolescentes. Com 18 anos, eu era conselheiro dos adolescentes e liderava jovens. Com 23 anos, eu era pastor na igreja local. E a gente movimentou um bairro inteiro. Se eu contasse o testemunho da congregação onde a gente chegou e como que ela se tornou, Aleluia. você ia se impressionar. E não fui eu, foi Deus. Quando dá certo, foi Deus. Quando deu errado, fui eu mesmo. E é isso. Então, das obras missionárias, dos projetos, por que eu consegui tudo isso? Poder de Deus. Segundo, qual era o vigor que eu tinha? Jovem. Então, a nossa geração vai responder que seus filhos sejam resposta, que o seu filho seja resposta para essa geração. Não vamos brincar com isso. Não é um bate-papo sobre paternidade, mas envolve a paternidade. A gente está falando justamente disso. A gente está falando de um pai e uma mãe de 3, cada um diretor de escola, um diretor de faculdade, coordenador do asilo. Eu ainda tenho uns projetos, a gente conversou, que eu sei que você vai trabalhar. Nós estamos falando de filhos de alguém. Às vezes não são meus, seus, mas são de outra pessoa. Isso aí. Eu falei que você não ia chorar hoje, mas que levou uns tapas, você levou. Hoje a gente bateu um pouquinho, né, pastor? Vamos acordar. O Senhor está chamando a gente. Não dá mais para ser leigo na casa do Senhor. Não dá mais para ser pai e mãe que acha que a onda vai levar. E que, tem um chamado, é geracional. Geracional só quando você gera. Vamos cuidar. Agradeço o pastor imensamente. Falei que o bate-papo ia ser tranquilo, leve, né? Um beijo para Amanda Crisley, minha esposa. Olha pra cá, Amanda, eu te amo. Beijinho, a mulher da minha vida. Hoje de manhã, logo cedo, trocamos mensagens dizendo um ao outro o quanto somos importantes um para o outro. Deus me presenteou, Amanda. Sou pai de 3 pérolas preciosíssimas. O Rian, com 11 anos, vai fazer 12 agora. O Ronan, com 5 para 6 anos. A Rebeca, que fez agora, recente, 2 aninhos. A princesa, o xodó, derrubou, rasgou, maltratou o coração do pai. Isso. Arriado os 4 pneus por ela. Então, que Deus abençoe a minha casa, a minha família. Vocês são preciosos demais. Tudo que o papai e a mamãe faz é porque amamos a nossa casa e a família. Então, que a bênção do Senhor esteja sobre vocês. Deus abençoe todos. Obrigado pelo convite, essa mesa aqui, o bate-papo da manhã. Esqueci tudo que eu estava vivendo fora, porque eu vivi intensamente aqui. Olha, para desligar a sua cabeça, a gente conseguiu um milagre. Mas o assunto mexe meu coração. Família, missões, reino, isso daí tudo é, pra glória dele. Principal. E termino com um texto bíblico. Judas 25, que diz: ao único Deus, nosso Salvador, a Ele honra, poder, glória e majestade, desde todos os tempos, por meio do Senhor Jesus Cristo, ontem, hoje e para sempre. Amém. Tudo é do Senhor. Glória a Deus. Você fica com Deus, te espero semana que vem com mais um super bate-papo. Falou, tchau, tchau.